Boa noite, igreja. É um prazer, mais uma vez, estar junto com os irmãos. Essa igreja que me abraçou, essa igreja que tem estado comigo desde 2018. Eu já estou desde 2018 aqui. E como vocês podem ver, dá para passar lá? Pode deixar o primeiro. Ali está, a minha foto, a campanha missionária de 2020, que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós estamos aqui, não é porque a gente é bonzinho, não é porque nós estamos aqui apenas querendo fazer algo que nos mostre, que apareça, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus foi quem chamou, E nós vemos aqui, eu não vou falar muito porque a maioria já me conhece aqui, já sabe que eu vim do Rio de Janeiro, que eu tenho um casal de filhos, que eu vou ser vovó agora em janeiro, Estarei indo para o Rio de Janeiro para ficar com a minha filha. E o meu chamado, Hoje foi falado muito em chamado. Mas o que é um chamado? Daqui a pouquinho nós vamos saber isso aí. O meu chamado foi confirmado e o envio pela minha igreja lá no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Luz, em Nova Iguaçu, bairro da Luz. O meu pastor José Mauro Rodrigues foi quem me comissionou. Ele foi quem despertou em mim que já estava na hora de eu estar no campo. E então surgiu o projeto Radical. É um projeto que está sempre convidando e convocando jovens. Eu vou fazer 60 anos, mas eu sou jovem, Mas ele chama os jovens, sim, principalmente aqueles que terminaram o seu ensino médio e ainda não têm um direcionamento do que irá fazer. Então, ele está sendo convocado para estar dando um ano de sua vida. Mas é só um ano, irmã Anita. Você está desde 2018. Eu ficarei até o dia que Deus disser assim: chega, basta, acabou, já deu para você. Mas enquanto Ele não colocar isso no meu coração, estarei aqui fazendo aquilo que o Senhor me convocou. E aí, então, nós fomos para a Estância Velha. Em 5 de maio de 2018, eu cheguei em Estância Velha para 3 meses de treinamento. Esse treinamento, irmãos, é um treinamento bem acirrado. Nós estudamos de 9 da manhã e, às vezes, íamos até as 7 da noite, conhecendo o lugar. Primeiro, nós estudamos a cultura local. Somos treinados e depois vem a formação, a formatura e aí somos comissionados. E eu fui para o campo de Sapucaia do Sul, ali na Vargas. É Vila Vargas o nome do lugar onde eu estou. E ali nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Por que realizamos campanhas missionárias? Isso é uma invenção do pastor Delto? Isso é uma invenção da convenção? Não. Não é uma invenção da convenção. É por amor e obediência a Deus. E porque entendemos que esta orientação está na palavra de Deus. João 3,16, ele nos afirma assim: Deus tanto nos amou que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque esse é um Deus, é o nosso Deus. Jesus foi o nosso primeiro missionário, E Deus, então, é generoso para com a sua criação, independente do que escolhemos, e devemos seguir o seu exemplo também, porque Ele nos amou, também entregando-nos a levar o seu evangelho a outras pessoas, a fim de que se reconciliem com Deus. Esse é o nosso papel, é levar o evangelho. Como já foi lido aqui, eu poderia ir embora, não precisava mais falar, porque já foi bem dito aqui.
que nós precisamos levar o evangelho. Mateus 18, ele é claro quando ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, nós precisamos estar cientes disso. 2 Coríntios 18 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então, cabe a nós pregar o evangelho para que todos se reconciliem com Deus. Mateus 28, 19 diz, a 20 diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele não falou assim apenas do Rio Grande do Sul, apenas de Sapucaia. Não, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Porque tudo o que existe, somos e temos, pertence a Deus. Por isso que nós precisamos falar, porque nós não temos nada. E nós nem poderíamos dar algo que nós não temos. Por isso ele nos amou primeiro, para que nós possamos amar também. E assim, ele nos oferece com abundância. Ageu 2,8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 21, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E 1 Coríntios 6, de 19 e 20, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Nós não temos nem o nosso corpo. Nós não somos de nós mesmos, porque nós pertencemos a Deus. Foi Ele quem nos deu esse corpo, foi Ele quem soprou sobre nós o fôlego da vida. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque recebemos orientação de ajudar, por isso nós fazemos campanha. Sustentar os nossos irmãos de forma que não seja pesado a ninguém, com alegria. Para isto, Deus provê a nós. Deus nos dá para que nós possamos dar também. Nós não entregamos o dízimo para termos do Senhor alguma coisa. Nós entregamos o dízimo, nós entregamos a oferta, porque Deus já nos deu. E por isso, nós entregamos. 1 Coríntios 16, 2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se faça coletas quando eu for. Então, o Senhor aqui, Ele nos orientou de como fazer a oferta, de como recolher essa oferta, porque às vezes nós deixamos para retirar na última hora, e aí a gente pensa assim: vai faltar, não vai dar. Mas se você, de tudo que você ganha, você for reservando uma quantia, no final você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida e com a oferta que você vai dar. 2 Coríntios 9 diz assim, de 7 a 12: cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade, mas também redunda em muitas graças a Deus, como vemos em 1 Coríntios 29, de 10 a 17, lá na oração de Davi. Vamos ler? Todos aí abrindo suas Bíblias? 1 Crônicas 29, de 10 a 17. Quem achar pode começar a leitura. 29, do 10 ao 17.
Do 10 até o 17, tá? Então, nós vemos aí que não é de nós mesmos que temos para dar. É bem claro, nós temos porque das tuas próprias mãos recebemos e das tuas próprias mãos te damos. Então, esse é o nosso propósito de campanha de missões nacionais. Estou falando de missões nacionais porque esta é a campanha que nós estamos fazendo. É uma campanha para o Brasil, para todos os estados do Brasil. Mas nós temos campanha de missões estaduais também e campanha de missões mundiais, onde nossas ofertas vão para além das fronteiras do nosso país. Mas o que é um chamado? O que é uma convocação? E o que é uma missão? O chamado, a convocação, é um convite, é uma escolha para certo propósito, é intenção e vontade. E não parte de nós. Nós fomos escolhidos por Deus, né? Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. E muitos não foram no ventre da sua mãe, mas foram após estar já adulto, quando Deus o chamou e o convocou. E o que é uma missão? É uma tarefa ou ordem a mando de outra pessoa. Todos nós temos um chamado, temos uma missão. Todos nós. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. Isso está em João 15, no versículo 1, tá? Na parte A. O chamado de Deus, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser individual. Neste, Deus vai usar cada pessoa através dos seus dons, onde quer que seja. É uma convocação para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Você sabia que o seu emprego é um chamado? Você está trabalhando, ali é o seu campo missionário. Ali você precisa testemunhar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é a luz do mundo. É ali que você vai testemunhar. Outro lugar do seu chamado é dentro da sua casa. Quantos familiares ainda não se converteram por causa de um testemunho não muito bom que tem dentro de casa dos seus filhos, dos seus irmãos? Então, precisamos repensar as nossas atitudes para que possamos alcançar primeiramente os nossos familiares. Foi para isto que nós fomos chamados também. Quando a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, é através de você, do seu testemunho. E também existe um chamado geral. Primeiro,
para que todos o conheçam, o recebam e se relacionem intimamente com ele e uns com os outros, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a palavra de Jesus. Assim como ele era um com o Pai, ele quer que nós também sejamos um com o Pai. E para que isso aconteça, nós precisamos crer, receber, aceitar e confessar Jesus Cristo como nosso Salvador. Segundo, para levar sua palavra a toda a criatura. Cai por terra aquela coisa que diz assim: existe predestinação para uns e outros não. A palavra de Deus diz assim, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura, não é a alguns. A única diferença é uma decisão, é uma escolha. Deus, ele não escolheu ninguém para morrer e ter a morte eterna, nem ir para o inferno. Ele escolheu para a vida, mas ele permite que você escolha. Que você decida se você quer ou não aceitar o presente que Deus enviou, que é Jesus Cristo. A primeira missão estabelecida por Deus foi a Jesus. Desde o início, quando o homem pecou, Deus disse que enviaria um que tiraria o pecado e pisaria a cabeça da serpente. Deus escolheu a todos, mas a decisão é dada a todo que nele crê e queira segui-lo. Jesus cumpriu a sua missão e nos chama a fazer o mesmo. A missão é para todos, mas uns são chamados para ir. Pastor Delto morava em São Paulo com a sua família e ele foi chamado para vir para o Rio Grande do Sul. Eu morava no Rio de Janeiro e o Senhor me escolheu para ir. Mas outros são chamados também para ir aos campos, aos hospitais, aos presídios, de casa em casa, usando também suas profissões a serviço do Evangelho. Slide 2 a 8. Pode ir passando, eu vou pedindo. Aí nós estamos vendo aí, né, em 2019, nosso trabalho ali em Sapucaia do Sul, na Vila Vargas, com as crianças. Isso foi em outubro do ano passado. Aí fizemos também um culto de Natal. Foi muito bom, irmãos, ver essas crianças cantando, né, que Jesus nasceu, Jesus desceu. A Bíblia diz, do seu celeste lar, a fim do grande amor de Deus aos homens declarar. São crianças que nos mostram que Deus, ele veio para cada um de nós. E nesse dia nós tivemos a presença dos pais e de alguns visitantes. Aí nós temos o nosso PG, que foi o primeiro PGM lá na Vargas, toda quarta-feira. Algumas pessoas ali já não estão mais, tá, irmãos? Infelizmente, tiveram algumas que mudaram e outras desistiram no caminho também. Mas estamos ali com a Simone, né, aquela de camisa vermelha, rosinha ali. Temos a Tânia, a Maria Dilane, que estão ainda pertencendo a alguma atividade. Eles não estamos mais fazendo o nosso PGM por conta da pandemia, tá? Esse aí é o PGM Semeadores, também na Vargas, que é feito na casa da missionária, né? E nós temos ali a dona Clarice, aquela senhora de 70 anos, se preparando para o batismo. Nós louvamos a Deus por isso. Temos também ali o casal Mari e Joel, depois vocês vão ouvir um pouquinho eles. E eles também estão se preparando para o batismo, estão se preparando para casar, acertar a vida deles também diante dos homens, né? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos obedecer às leis da terra, às nossas autoridades. E isso é bom e é testemunho para os outros. E ali temos a Grace, que já é membro da igreja, né?
e a Evelyn, que é a neta de uma vizinha, que também está participando conosco. Nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas. Ali era um encontro aos sábados que nós realizávamos com as crianças, e ali nós fazíamos algumas atividades, como memorização de versículos através de quebra-cabeça e outras atividades. Tudo isso ali, gente, foi antes da pandemia, tá? Não foi esse ano. Ali nós tivemos um relacionamento discipulador da Mari e do Joel. A Mari é uma pessoa que ela já foi batizada, mas ela entendeu que ela não compreendia o que era o batismo, o que significava o batismo. E aí, quando seu esposo tomou a decisão para Cristo e ela se reconciliou, ela nos falou sobre o desejo dela se batizar, porque agora, verdadeiramente, ela conhece o que é o batismo. Ali também a dona Clarice, que a gente faz os encontros ainda com ela também. Como ela é sozinha, eu vou à casa dela e a gente continua fazendo os estudos. Esse aí é 8? Ou passamos já? Esse é 8, né? E aí, esse ano, nós não tivemos como fazer o Dia das Crianças lá em cima na Vargas. E eu, então, preparei umas lembrancinhas, uma história, né, da Bíblia, e fui à casa de cada um entregar a atividade e a sua lembrancinha de Dia das Crianças este ano 2020. Depois, em outubro, nós até fizemos uma atividade, mas não tinha muitas crianças, foram 7 crianças apenas, quando nós já tivemos quase 30 crianças lá em cima, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, dá um tempinho agora aí. Outros são chamados a ficar. Porém, este recebe a missão de quê? De interceder. Se você não vai, a sua missão é interceder por aqueles que estão no campo, pois estes precisam ser cobertos pela oração. Orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago 5,16. Algumas versões dizem a súplica de um obediente. Então, se você intercede a Deus pela minha vida, pela vida do pastor Delto, você está sendo um missionário. Como? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que vigiando com toda perseverança. Vou orar um dia, outro não. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos, irmã Anita? Na Igreja Batista tem santo? Este santo não é aquela imagem que a gente fala. O santo aí, ele quer dizer separado para a obra do Senhor, separado das coisas do mundo. Quando que nós podemos fazer isso? A Bíblia diz que em todo tempo orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Nós dependemos dos seus joelhos dobrados pelas nossas vidas. Nós dependemos das suas do seu sustento, segurando as cordas para que nós possamos estar aqui. Também tem como ofertar. Nós vimos hoje aí as criancinhas trazendo, né, com seus recursos, investindo com generosidade. Quando você oferta, você investe em vidas que estão trabalhando e investe em vidas que estão sendo resgatadas das trevas do pecado. Na vida daqueles que foram, sustentando-as em suas necessidades, para a vida dos que serão alcançados, cooperando com o crescimento da obra de evangelização do reino de Deus. 2 Coríntios 9:7 já diz, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Se você vai contribuir e o seu coração fica pesado, querido irmão, não contribua, porque Deus não recebe. Nós vemos isso desde lá de Gênesis, quando, lá no início de tudo, né, nós tivemos Caim e Abel que ofertaram, e Deus aceitou a de Abel, mas não aceitou a de Caim. Deus conhece o nosso coração. Então, se o teu coração pesar,
não faça. Ore, peça a Deus para trabalhar em sua vida e depois você oferte. Incentivar. Mas incentivar como, irmã Anita? São os promotores e os MMVs. O que é um MMV? É um mobilizador de missões voluntário. É um missionário mobilizador, que através da sua missão despertam outros a se tornarem parceiros daqueles que estão no campo. São os que dispõem a ser a voz daqueles que foram enviados. Deus enviou Jesus por amor e Jesus cumpriu a sua missão por amor. O próximo slide, por favor. Prestem um pouquinho de atenção. É pequeno o vídeo, não é muito grande. Oi, eu sou a Mari. E eu sou o Joel. Nós somos RDs da missionária Anita, ali de Sapucaia. Nós estamos hoje aqui para dar um pouquinho do nosso testemunho. Eu e o Joel, nós nos conhecemos há 7 anos. Há 7 anos estamos juntos, na verdade. Eu já tinha tido um contato com a igreja, né? Um contato com o evangelho na minha infância e um pouco na adolescência ali, né? Sendo batizada, cheguei a me batizar, mas não tinha um real conhecimento do evangelho. Eu não sabia exatamente o que o evangelho significava, qual o significado da morte de Cristo na cruz. E isso me deixou ainda com uma vida totalmente desregrada, né? Não ter aquela verdadeira visão da real, do real sacrifício de Cristo na cruz. Mesmo eu tendo tido contato na infância e adolescência, para mim não entrou na minha cabeça. Então, assim, adolescência, ali, juventude, um pouco antes de eu conhecer o Joel, vida totalmente desregrada, assim como ele, eu também, sabe, indo de noite, saindo, bebendo, usando droga, fumando, tudo. E aí, quando nos conhecemos, Deus, a misericórdia divina dele, colocou na minha vida, né, uma pessoa que, mesmo não tendo contato, nós dois, os dois errados se encontraram e deu certo, né? Joel, uma pessoa que estava receptiva a conhecer o evangelho, né? Ele teve também na infância um conhecimento, né? Mas não foi aprofundado. E nós começamos a querer. Então, lá em Capão, há 2 anos atrás, o pastor Rogério, lá de Taquara, falou para nós: se vocês têm interesse, estão fazendo trabalhos radicais em Sapucaia, e passou o númerozinho do WhatsApp da missionária Anita. E ali a gente começou de novo, né? Fazer estudo, né? Com ela e com a Suzy, fazendo estudo, entendendo do verdadeiro sacrifício, sabe? De Jesus na cruz, começar a entender, até porque nós temos na nossa vida uma menina super inteligente, que Deus deu um presente maravilhoso para nós, né? Que é a Joana, e que ela tem no coraçãozinho dela a vontade de aprender sobre Cristo. Ela é uma criança assim que ela nasceu com aquilo. Ela tem uma curiosidade sobre tudo que Cristo fez na cruz, todo o amor dele, aquilo ali, ela tem é gigante o interesse dela. E a gente, como pais, né, a gente tem que procurar aprender um pouco mais, cada dia mais, sempre mais, para poder passar para ela, porque o legado que a gente tem para dar para ela é uma vida com Cristo. Sim, é fundamental, né? O estudo bíblico, ele é fundamental para a gente aprender sobre Cristo, né? E se aprofundar na palavra, né? E para poder se alimentar da palavra de Deus, né? Que está em contato direto com Cristo. Tu tem que conhecer o mínimo das escrituras, né? Estudando a Bíblia e se dedicando, né, à palavra. Então a nossa vida foi transformada, né, através do Espírito Santo, né, de Cristo.
E hoje a gente tem uma vida totalmente transformada, graças a Deus, né? Temos a nossa filha, a Joana, como a Mari falou, e a nossa vida, né? Eu era músico antes também, tocava na noite, e a gente se conheceu até nessa situação, quando eu tocava. E era uma vida totalmente desregrada, como ela falou, né? Drogas e bebidas, né? Nas noites, né? Então não era a coisa certa, a gente vivia, né? No pecado. E hoje a nossa vida mudou para melhor, muito, com certeza a transformação que Cristo fez na nossa vida, né? E o Espírito Santo. Então é algo que é sensacional, né? Conhecer a Cristo, poder se aprofundar na palavra e seguir, né? E falar do Evangelho de Jesus, né? Isto é fundamental e essencial em nossas vidas, né? Para nós é a nossa forma de vida hoje, como cristãos, né? E a gente amar a Cristo, né? Amar o Senhor Jesus. Isso aí. Esse é o nosso testemunho, um pouquinho de como foi a nossa vida até aqui, resumidinho para caber tudo num vídeo curto, né? Mas o que a gente tem a dizer, Cristo mudou a nossa vida da água para o vinho, literalmente, e é nele que a gente se baseia. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso supridor, Deus é tudo, e é graças a Ele que nós temos tudo que temos e tudo que somos. Tudo é por Ele. Graças a Deus. Amém. A Joana tem 4 anos, gente. E ela entra no Uber e ela pergunta para o motorista: você já conhece Jesus? Muito engraçado. Quem quiser procurar Joel Rules, vai achar também um videozinho dela cantando junto com ele, né? E é interessante vê-los cantando junto, né? O 10. O chamado é para todos. Somos o estado menos evangelizado. Somos o estado com maior índice de pessoas aprisionadas pela depressão e suicídio. Somos o estado com maior índice de seitas e religiões místicas e indiferentes aos mandamentos de Deus. Somos o estado com a menor presença batista. Será que nós podemos ainda falar que podemos sentar dentro da igreja e deixar a vida nos levar? Não podemos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, eu estou aqui. Ele priorizou o nosso futuro e resgatando-nos e garantindo-nos a vida eterna. Pode passar. Mas tudo isso que você viu eu falar, que viu o testemunho, é apenas uma gota de tudo que nós precisamos fazer. Ele nos amou. E porque Ele me amou, porque Ele te amou, nós precisamos ser incomodados. Nós precisamos buscar o campo. A palavra diz que a seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros. Será que Deus não está tocando no seu coração? Será que Ele não está dizendo a você que você foi um escolhido? Que você precisa tomar uma decisão? Você está obedecendo o seu chamado? Está cumprindo a sua missão? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus está convocando os ceifeiros. E estes aí, não sou apenas eu, não é apenas o pastor Delto. Somos nós. Sou eu e é você. Até quando iremos resistir? Concluindo, a palavra de Deus diz assim, em Mateus 9:37. Deixa só eu achar aqui. Mateus 9:37 e 38. Tem problema. Bíblia de pessoa de missionário é assim, cai papel, cai um monte de coisa.
37 e 38 diz assim: Então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que você permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e à sua mente, despertando-o para o chamado e a missão que Deus tem para cada um de vocês. E que estejam dispostos, disponíveis e sensíveis à voz de nosso Deus. Que sejamos a voz do Senhor aqui na terra. Isaías disse: Senhor, eu tenho lábios impuros, e o Senhor purificou. Então ele ouviu o Senhor falar: A quem eu enviarei e quem há de ir? Então Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. E você? Qual a sua decisão hoje? Você que está em casa, já decidiu estar na presença do Senhor? Já sentiu dele o amor, o poder que emana do Espírito Santo, trabalhando em sua vida, para que você tome a decisão acertada ao lado de Jesus? E você que já tomou essa decisão, já permitiu que o Senhor fale ao seu coração e mova para trazê-lo ao campo missionário? O que será que Deus está falando ao seu coração? Vamos baixar nossas cabeças neste momento e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, que Tu me deste de estar aqui, Senhor, fazendo aquilo que os anjos queriam fazer, Pai. Mas Tu, Senhor, priorizaste a nós, a Tua criatura, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, para fazer com que outras vidas sejam alcançadas e se reconciliem contigo. Fala, Senhor, ao coração dos jovens desta igreja, Pai. Aos jovens que estão ouvindo, Senhor, através da internet, Pai. Fala aos seus corações, Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos. Abre, Senhor, os ouvidos, Senhor. Abre, Senhor, os olhos, Pai. E dá-nos, Senhor, continuamente o desejo de ver vidas ganhas, salvas para o Teu reino. Eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.